de maneira intensa e captura a plateia, ou você apanha. É um treino muito bom para oradores. Eu achei muito útil, porque depois daquilo qualquer coisa é mole. Pode vir o que quiser, que fica mais fácil. Então, como eu estava acostumado com plateia que eu não acreditava em nada, eu tinha que argumentar profundamente. Eu não posso usar nada que tenha fé. Não posso começar com fé, porque a pessoa não tem. Então eu tenho que começar com fatos. Eu tenho que começar com coisas que não possam ser discutidas, com coisas que não possam ser refutadas, com coisas que você não possa distorcer. E então, vamos então pensar na possibilidade remota de que talvez, quem sabe, pode ser verdade que isso aconteça. E como seria o resultado se isso fosse desta maneira? Então eu me acostumei. Então, mesmo vocês acreditando já um pouco, eu parto do pressuposto que ninguém acredita. A gente começar. Então, eu pego teses espíritas, que para mim sempre foram familiares, e pego informações, de preferência de cientistas ateus. Por quê? Porque aí ele não tem nada a ganhar, certo? Para fundamentar algumas teses espíritas. E recentemente surgiu um trabalho científico da doutora Susana Ozel, que é uma professora de neurociência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que eu acho que merecia um prêmio Nobel. Por quê? Primeiro, ela desenvolveu uma metodologia, porque o pessoal acha que do Brasil não sai nada, sabe? Mas não é. A primeira pesquisa comportamental de neurociência do mundo foi do Brasil. Nós estamos em área de ponta, em várias áreas do desenvolvimento, do estudo. E a doutora Susana Ozel desenvolveu... não sei se vocês sabem também, que o homem que está desenvolvendo a interface cérebro-mente para produzir exoesqueletos que permitam que as pessoas possam andar, pessoas paraplégicas, é um brasileiro chamado Nicoleles. E ele começou o seu projeto no Brasil e foi convidado aí para os Estados Unidos para continuar lá, com financiamento geral de tudo, ok? E na Copa do Mundo, ele apresentou um protótipo de seu exoesqueleto. Alguém lembra disso? Alguém viu? Levanta o braço assim, que é uma, duas, três, quatro. Então, o resto viu o show da Anitta, né? Pois é, o show da Anitta estava lá e aí um homem com exoesqueleto anda, era um homem paraplégico, usando uma interface mente-cérebro, para mover o esqueleto. Então até o protótipo já existe. Agora ele está trabalhando em facilitar a tecnologia, produzir essas coisas assim. Então nós estamos assim muito adiantados em várias áreas de conhecimento. E a doutora Susana Ozel desenvolveu uma técnica para contar o número de neurônios. A gente sabe? Não sabe. Vocês ouviram falar assim, nós temos 100 bilhões de neurônios. Quem disse? Todo mundo diz. Mas tirou de onde? Como é que você sabe que são 100 bilhões? Não sabia. É um número aleatório que disseram. Em média. Não é. Ela desenvolveu uma técnica em que ela transforma o cérebro numa sopa e contabiliza os núcleos celulares. E com isso, ela chegou a um número. Nós temos 86 bilhões de neurônios. E é em média. Homens e mulheres, assim, 86 bilhões de neurônios. Sendo 16 bilhões somente no córtex. E com isso, córtex frontal, que nós usamos para os nossos processos cognitivos. E ela, através dessa técnica, ela começou uma pesquisa para analisar a evolução do cérebro humano. Então, além de contabilizar os neurônios dos seres humanos, ela fez o mesmo com chimpanzés, com gorilas, com primatas de todo tipo, e outros mamíferos, para ver a diferença realmente fundamental entre o cérebro dos animais e dos seres humanos. Bom, entre os mamíferos em geral, uma diferença muito grande é que muitos animais que têm um cérebro bem pesado, por exemplo, nós temos 1,5 kg mais ou menos, e o elefante pode chegar a 13 quilos. Então, um cérebro de 13 quilos tem mais neurônios? Não. Tem neurônios maiores, mas não mais eficientes. Então, não é porque ele tem um cérebro bem mais pesado que ele tenha uma capacidade de processamento maior. Então, os primatas são aqueles que têm o cérebro com maior número de neurônios. Okay? Então, depois dos mamíferos, entramos nos primatas.
Por que a gente mudou assim? Porque até os mamíferos próximos aos primatas, havia uma maneira do cérebro se desenvolver. Não se preocupem, que não vai ficar tão complicado assim, não vai ser igual a aula não. Porque ela, vem cá, responda. Não vou fazer. Mas podia, né? Ok, então, a partir dos primatas, a maneira com que o cérebro se desenvolveu foi muito diferente, tá? E uma coisa muito séria aconteceu. Por exemplo, os neurônios dos primatas têm o maior nível de complexidade dentre os animais. Então, não sei se você sabe, nós somos primatas também, ok? Então, primatas são todos nós, e o nosso tipo de neurônio não tem comparação com os outros animais. Então, realmente, os neurônios dos primatas são diferentes. Tem mais aptidões, mais especialidades. Bom, e os primatas? Nosso primo mais próximo de nós, quantos neurônios ele tem? 37 bilhões. E nós, 86. É uma diferença brutal. Tá? Sendo que esses nossos primos são maiores, mais pesados e mais fortes. Por exemplo, o pessoal acha que chimpanzé é um bicho pequeno, não é? Então, o chimpanzé é 10 vezes mais forte do que um homem forte. Ok? E na época em que o primeiro homídeo apareceu, que era o Australopithecus, e nós temos o fóssil desse Australopithecus, é a Lucy. Já ouviram falar da Lucy? Ela foi reconstruída, está no Museu de Nova York. A Lucy é o primeiro homídeo Australopithecus. Não é mais, saiu, não é um símio, não é um macaco, é um homo. Okay? Então havia os macacos e os homens. Primatas somos todos. Dividiu-se em macacos e homídeos. A Lucy é um homídeo. Mas se você olhasse de perto, você não vai saber se ela é um macaco ou não. Porque são muito parecidas. Para você saber a diferença, teria que ver a conformação do crânio, o polegar e algumas coisas, e o número de neurônios, que era bem maior a partir desse momento. E a Lucy era muito forte. Se você entrasse em confronto com a Lucy, ela não era tão forte quanto o chimpanzé. Por incrível que pareça, os neurônios se desenvolveram mais, mas ela foi tendo um corpo mais frágil, bem menor de tamanho. Então a Lucy era mais fraca do que um gorila, tá? Um orangotango e um chimpanzé. E o chimpanzé é 10 vezes mais forte do que nós. E um gorila é 20 vezes mais forte do que nós. Lembra aqueles macacões enormes? Né? Então, um gorila é 20 vezes mais poderoso, fisicamente falando, do que um homem. E isso é importante pelas características que os gorilas e os chimpanzés e os homídeos têm. Vamos pensar na época em que os três estavam em conformidade. Então nós temos os gorilas, os chimpanzés e a Lucy. Ok? Posso chamar de Lucy? Australopithecus é muito longo, né? Ok? Então, qual a diferença? Nosso cérebro, como primata, tem muita coisa em comum. E nessa parte mais primitiva, ou cérebro reptiliforme, que é comum a nós, os primatas têm uma característica, tá? Quando uma onça é confrontada com um predador, a sua tendência natural é fugir. A maioria dos felinos, ela não tem, não quer você ter um susto, ela foge. Cães também tem aquele momento de... Os primatas adquiriram as características um pouco diferentes. Por exemplo, o orangotango, o gorila, quando confrontado com um predador, que predador? Quase não tem. Os gorilas são muito fortes, têm mandíbulas poderosas, e ele pode fazer frente perfeitamente bem com um felino de grande porte. O predador comum na época seriam as panteras, né? Leopardos, coisas assim, e nenhum deles ganharia no confronto com um gorila macho. Não pelo vigor, ele poderia perfeitamente ganhar em termos de força física. Os gorilas então são muito fortes. Qual a resposta natural de um gorila diante de um predador, diante de um conflito? Ele luta. Gorilas, ao contrário de outros mamíferos, ao serem confrontados, ele automaticamente entra numa posição de ataque. Tá? A resposta natural é agressão.
E os chimpanzés? Os chimpanzés ficaram uma variedade. Os chimpanzés, num confronto, eles fogem. Os chimpanzés são menos fortes do que gorilas, mas são mais ágeis. Os gorilas andam no chão. Eventualmente podem subir árvores, não é o principal, eles são muito pesados. Então eles habitam o chão. Os chimpanzés, eles habitam tanto o chão quanto as árvores. Então eles são escaladores poderosos, então são muito ágeis. Então o chimpanzé é 10 vezes mais forte do que o homem, extremamente ágil. Então, diante de um confronto com o predador, e olha só, gorilas e chimpanzés não habitam a mesma região, okay? Não competem pelo mesmo nicho ecológico. Então, os chimpanzés, eles fogem, reagrupam, voltam e se vingam. Interessante. Nenhum outro animal faz algo semelhante. Então, o chimpanzé, ele foge, reagrupa, volta e ataca por trás. É impressionante. Por isso, eles são o quê? Os predadores no topo, na sua região. Então, o gorila enfrenta, o chimpanzé foge, reagrupa e ataca. E os homídeos? Olha o problema. Os homídeos ficaram numa região muito ruim. Não era uma floresta densa como os gorilas. Não tinham as árvores frutíferas e equilibradas que tinham os chimpanzés. Nós estávamos numa savana exposto a predadores muito maiores do que nós. Leões, hienas, uma série de locais, porque o local onde achávamos não era um bom lugar. E não é só isso, nós estávamos vivendo um problema climático naquela época. A alimentação estava um pouquinho menor do que poderia. Então nós temos um animal frágil diante dos predadores, entendeu? E com duas tendências suicidas. Porque olha só, o gorila, ao enfrentar um predador, a chance de ganhar é grande. O chimpanzé também. E a Lucy? Se ela correr, morre. Se lutar, morre também. Vai fazer o quê? E não só a Lucy sobreviveu, como os gorilas estão num lugarzinho dele, no zoológico, os chimpanzés também, e a Lucy está espalhada em toda parte. Somos nós. Ganhamos de todo mundo. Como? Como foi possível? Sem a força do gorila, sem a agilidade do chimpanzé. Bom, o cérebro. Mas olha só, naquela época, o cérebro não era tão diferente assim. Ele tinha uma diferença fundamental, mas não tinha esse potencial que nós temos hoje. Porque há 1,3 milhões de anos, uma coisa muito estranha aconteceu. Esse homídeo, que tinha um cérebro muito próximo do chimpanzé e do gorila, e que tinha a mesma resposta agressiva, fugir ou lutar, de repente desenvolveu um comportamento particular que alterou todo o processo evolutivo. Porque olha só, nós estudamos a evolução e como era possível. E você já ouviu falar do elo perdido? Como é que dali virou isso? Porque não há uma explicação. Por que os cientistas ficam procurando esse elo? Aí começa, é alienígena, são os egípcios, são os extraterrestres. Por quê? Porque não há uma explicação laboratorial para o cérebro crescer esse tanto. Não tem, não bate, não fecha a conta. Porque as contas são matemáticas. Então, para o volume do cérebro crescer, você tem que ter uma quantidade de energia para produzir isso. E olha só, um chimpanzé, um gorila, os animais, se alimentam em torno de 8,5 horas por dia para alimentar um cérebro de 37 bilhões de neurônios. Se nós comêssemos igual a um chimpanzé, que é o que muitos acreditam, nós, para manter o nosso cérebro, teríamos que nos alimentar por 20 horas seguidas ininterruptamente. Entenderam por que não bate a conta? 28 horas. A gente precisa se alimentar como se fosse um chimpanzé, para manter o cérebro. Entendam, isso é impossível. Porque além da reprodução, de dormir, uma série de outras coisas. E se você não consumir tudo isso, você não consegue manter o cérebro. Por quê? Porque ao aumentar o número de neurônios, você vai ter que diminuir o tamanho. Então, uma pessoa de 70 quilos só pode comportar, dentro do padrão matemático de desenvolvimento, um cérebro de 37 bilhões de neurônios, como um gorila. Nós, em torno de 70 quilos, com 86 bilhões, não teríamos como manter isso.
Mas algo aconteceu há 1,3 milhões de anos que alterou tudo isso. E finalmente Suzanne Nozell descobriu e demonstrou laboratorialmente qual foi o segredo que permitiu o nosso desenvolvimento cerebral. E o que eu achei interessante? Ela explica isso na sua pesquisa, que foi publicada não tão recentemente, mas agora ela fez palestras mais populares para as pessoas entenderem. Ela ganhou muita relevância, participou de um TED em Nova York, está sendo muito reconhecida. E essa nova teoria evolucionária, que todo mundo está na crista da onda. Olha, legal, brasileira e carioca. Bacana, né? Não é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, né? Mas, voltando a isso, que coisa interessante. Aí ela descreve o que aconteceu e faz a equação matemática que explica como é que esse evento que acontece ali muda tudo e permite o cérebro que nós temos hoje. Bom, é agora que eu faço uma pausa para falar a respeito do livro. Aí deixa eu perguntar, né? Quem conhece André Luiz? Um espírito psicografado por Chico Xavier. Levanta o braço. André Luiz. Já leram? Quem leu André Luiz? Levanta o braço, alguma coisa. Ok, você sabe que tem vários livros, né? O primeiro é Nosso Lar. Quem leu Nosso Lar? Quem leu o segundo? Missionários da Luz. Obreiros da Vida Eterna. Okay. Quem leu Evolução em Dois Mundos? Gente, levanta o braço alto. É a primeira vez que tem gente levantando o braço. Na maior parte do centro de vida, ninguém leu Evolução em Dois Mundos. Que prazer. Que prazer. Então, Evolução em Dois Mundos é um livro que muitos espíritas não leem. E acham muito complicado, difícil, tem muitos erros, tem coisas estranhas. E o livro No Mundo Maior. Então, são os 3 livros menos lidos de André Luiz, são Evolução em Dois Mundos, No Mundo Maior e Nos Domínios da Mediunidade. Mesmo todo mundo adorando mediunidade, lê pouco esse livro, que explica muito a mecânica de como funciona, etc. Mas Evolução em Dois Mundos, olha o nome, Evolução em Dois Mundos. É um paralelo entre a evolução do nosso planeta, e lá fala sobre a evolução do cérebro, a evolução do corpo, a evolução do perispírito, a evolução dos homídeos em geral, desde as fases iniciais até o desenvolvimento. Todo mundo pergunta, né, de onde você tirou essa coisa do princípio espiritual? André Luiz e da Gênese. Basicamente, André Luiz. E no cérebro, ele fala especificamente na interferência espiritual. Olha, evolução em dois mundos. É o mundo espiritual interferindo no processo evolutivo físico. E lá no livro ele diz, há 1,3 milhões de anos, o mundo espiritual realiza uma interferência para promover a evolução fisiológica das estruturas cerebrais, para comportar a chegada de alguns espíritos que viriam prestar serviço comunitário. O que é isso? É que eu falo, foram degradados? Não, eles vieram prestar serviço comunitário, como muitas pessoas fazem, cesta básica, coisas, cometeram muitos crimes, então eles tinham que colaborar e voltar para o planeta. Já ouviram falar dessa? Está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que eram os capelinos. Mas não dava para eles reencarnarem ali naquela época, tá? Porque daí vem a tese da metempsicose. Já ouviram falar da metempsicose? É uma teoria reencarnacionista que diz que você pode voltar no corpo de animal. Isso está presente entre os egípcios, tá? Até entre hebreus. Então, era muito disseminado na época que eles diziam que se você errasse muito, você voltaria num corpo animal. Sabe por quê? Porque eles sentiam assim. E eles voltaram em corpos animais. Porque nós éramos mais primitivos do que eles eram no passado. Vocês entenderam muito bem? Olha só. Vocês acham que estão vivendo um mini normal, né? Quem aqui assiste Netflix? Levanta o braço. Isso, olha, muita gente. Quem tem air fryer? Olha só, tem mais gente com air fryer do que com Netflix, não é não? Então, air fryer, tablet, celular, né? De VIX, uma série de confortos. Quer ver? Ar-condicionado. Vocês agradecem? Eu toda noite eu oro pelo criador do ar-condicionado, que é uma santa pessoa, não é não? Pensa bem como a nossa vida melhorou com o ar-condicionado. E uma série de micro-ondas, meias Kendall.
E uma série de antibióticos, uma série de coisas que para vocês são muito naturais. Vocês não se preocupam agora com o corte. Você tem antibiótico. Dor de cabeça é só para quem quer, não é não? Inclusive, diz assim, até, por exemplo, cabelos, não tem mais cabelo feio, tem mulher pobre, não é não? Você pode mudar o que quiser, e isso tem aumentado ainda mais intensamente. Vocês sabem que a tecnologia na indústria farmacêutica, sabe o que é farmácia? Então você estuda farmácia, substâncias químicas, etc. 80% do conhecimento tecnológico na área de química, de bioquímica e de farmácia está voltada para cosméticos. Só 20% que é para remédio. Sabiam? Então o maior volume de investimentos está para cremes anti-idade, colágeno, ácidos para deixar a pele mais brilhante, tirar manchas, o cabelo ficar mais sedoso, coisas desse tipo, diminuir o envelhecimento. Então se investe 80% a mais para impedir o envelhecimento do que para curar a tuberculose e uma série de outras enfermidades que surgem por aí. Então, realmente, aparentemente, isso é uma coisa muito importante. Tanto que tem uma palestra que eu falo sobre uma atividade espiritual para melhorar, né? Aí eu falo que aumenta aumenta isso, aumenta aquilo, você melhora nisso, melhora naquilo. Aí quando eu digo emagrece, nossa, todo mundo reage. Emagrecer é mais importante do que ficar mais inteligente, mais saudável. Então, diante desse panorama, em Evolução em Dois Mundos, ele fala a respeito da interferência no mundo espiritual para promover um processo evolutivo mais rápido, mais intenso, entre os homídeos da época, para comportar a chegada desses colaboradores. E eles fazem o quê? Descreve-se ali algo. Os espíritos colocam uma informação, tá, na mente desses homídeos. Porque olha só, qual é a principal diferença entre um macaco, tá, e um homídeo? É uma área chamada lobo frontal, tá bom? Quando me perguntaram recentemente, né, da inteligência, os animais são inteligentes? Animais são inteligentes, sim, são isso, são aquilo. Não. Mas eles aprendem. Aprender é uma coisa, inteligência é outra. O que é aprender? Aprender é, por exemplo, nós podemos aprender com tentativa e erro. Você vai andando, cai no buraco. Aí você anda, cai no buraco. Aí você não anda mais ali porque cai no buraco. Você aprendeu por tentativa e erro que certos comportamentos não são bons, não são úteis, não são aceitáveis. Então, você pode aprender por tentativa e erro. Existe uma segunda forma de aprender, que é por transferência. Você caiu em 3 buracos, você tem 3 filhotes e ensina para eles para não andar por ali que cai no buraco. Gatas fazem isso, cães, lobos fazem isso. Diversos animais ensinam. O que é ensinar? Transferir o seu conhecimento para outro ser. Então nós podemos aprender por tentativa e erro e por transferência. Eu falo assim, não vai por ali que tem um buraco. Se você acreditar em mim, você não cai no buraco. Perceberam? Mas o ser humano tem uma outra maneira de fazer as coisas. E essa maneira só foi possível porque esta área cerebral se desenvolveu. Tá? Por isso que os macacos não têm a mesma característica dos homídeos. E vamos lá. Antes você diz, não, mas são muito inteligentes. Ok. Coco é um orangotango, fêmea, que aprendeu a linguagem dos sinais. E ela tem um vocabulário de 400 palavras. Antes que vocês achem, não é muita coisa, é mais do que alguns surfistas cariocas, tá? Então, com 400 palavras, Coco podia se comunicar perfeitamente bem. E quando ela aprendeu, eu disse, a gente vai poder saber o que ela pensa. E a gente descobriu, ela pensa em comer, ela pensa em dormir, ela pensa em procriar. Qual é a única coisa? E pode-se ensinar muita coisa para Coco. O Coco aprendeu muita coisa. Era muito mais inteligente que o pastor alemão. Porém, havia algumas limitações. O que é que Coco jamais conseguiu entender? Amanhã. No futuro. Qualquer coisa referente a depois. Que para vocês é uma coisa perfeitamente natural. Amanhã. Depois de amanhã. Daqui a algum tempo. No futuro. Os macacos não têm futuro.
Eles não entendem a existência do futuro. Ah, mas ele não aprende? Aprende. Então, armazenar para o inverno não tem nada a ver com o futuro. Tem a ver com o quê? Quando essa temperatura eu não consigo... Não é futuro, não é pensar no futuro. Tá? Não é pensar num cenário hipotético no futuro. Qual a diferença? O lobo frontal é um lugar onde você cria um cenário virtual. O que é um cenário virtual? É algo que não é real. Imagina você aqui no palco, no meu lugar. Imagina... Não aconteceu. Mas você consegue? Consegue imaginar você que não... Consegue. Chama-se cenário virtual. Você cria um cenário hipotético. Um cenário virtual. E aí o mais estranho acontece. Entra nesse cenário virtual. Imagina que você está fazendo alguma coisa no cenário virtual. Imagina que você aqui no palco vai falar com as pessoas. Imagine as palavras que você vai dizer. E o mais estranho, imagina o que você vai sentir. E o mais estranho ainda é que você sente. Você produz os neurotransmissores, produz os hormônios. Então o medo é como se estivesse acontecendo. E é tão intenso que o cérebro não sabe a diferença se isso aconteceu mesmo ou não. Então ele age como se já tivesse acontecido. Tá, e daí? E daí, querida, que você acabou de desenvolver uma memória que não existe. Você foi ao lugar, você nunca viu, esteve lá e fez uma coisa que você nunca fez, e o pior, aprendeu alguma coisa com isso. Então, você tirou informação do nada. O nome disso é inteligência. Então, para você tomar uma decisão hipotética no futuro que não aconteceu, você precisa imaginar um cenário possível. E você precisa dessa estrutura cerebral para fazer isso. Ok? Então, os macacos podem agir com bastante desenvoltura, dependendo do que eles fizeram e do que ensinaram para eles. E vocês, não. Vocês podem decidir fazer diferente. Até bobagem, se for o caso. Inclusive, ter comportamento antinatural. É claro que comportamentos antinaturais têm uma consequência que o reino animal não tem. Por exemplo, nós não temos macacos hemofílicos, nem com câncer, nem com doenças degenerativas. Só nós temos essas coisas. Sabe por quê? Porque nós nos comportamos de maneira muito antinatural. Tá? Bebe Coca-Cola, bebe ou não bebe? Então, você sabe dá câncer. E tem uma série de outras coisas. Né? Ficar no sol na praia, torrando à toa. Você não vai ver um macaco fazendo coisa dessa. E uma série de outras coisas que eles não fazem. E nós fazemos. Tá? Inclusive, se você pensar, o que um leão mata? Ele mata quando está com fome, mata para proteger o território, as crias. Não é verdade? E o homem? Por que o homem mata? O homem mata quando tem fome? Tudo vegetariano? Que beleza! O homem mata quando tem fome? Sim. Mata para defender o território? Mata para defender as crias? Por que mais um homem mata? Aí que começa. Por motivo nenhum, por tédio, por falta, por esporte. Um animal não faz assim. Tá? Então, e um animal que tem comportamento antinatural? Procurem se vai achar um homem por trás disso. Não é? Mas o meu cachorro teve câncer. Por que será? Porque ele estava comendo de maneira muito saudável. Ele estava vivendo de uma maneira muito natural. Na verdade, a linhagem dele é muito natural. Então, muitos defeitos genéticos não existem na natureza, por quê? Porque não é necessário. Por que existe aqui? Porque a gente cria. Perceberam ou não? Então, transtornos de saúde como nós temos, são produzidos por quem? Nós mesmos. Então, essa decisão que você tomou de agir de acordo com alguma coisa na sua mente é um processo evolutivo. Então só que esse processo evolutivo, fisicamente, é como eu descrevi. Mas como ele é espiritualmente? E como é que começou isso? Quando é que o macaco deixou de ser macaco, se tornou homídeo? Quando ele fez a seguinte colocação: penso, logo existo. Mas não foi um filósofo? Foi. Aquilo é uma... No momento em que você se concebeu fora da matéria, você passou a existir fora dela. Você entrou no que a gente chama de mundo das ideias, segundo Platão, ou mundo espiritual, segundo o Espiritismo.
E aí você deixou de se chamar princípio espiritual e passou a se chamar espírito. Princípio inteligente do universo. Entendeu? Princípio inteligente do universo é o que está escrito no livro dos Espíritos, né? Então, se tem um princípio inteligente, então tem um princípio burro. Não? Não é a qualificativo de princípio? Então, princípio espiritual, princípio inteligente. Ou seja, você adquiriu uma característica que anteriormente você não tinha. E no momento em que você passa a se chamar espírito, você entra no mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? É o mundo das ideias de Platão. É um mundo que não é físico. O animal não pode ir para um mundo que não é físico, sabe por quê? Porque ele não tem imaginação. Como é que ele vai imaginar alguma coisa não física e entrar lá? Quem faz isso é você. Então, quando você constrói na solar, você constrói com o quê? Com pedreiros espirituais? Não viram essa parte? O pedreiro espiritual, aí vem a argamassa espiritual, o pós... Não, é como? Sua mente. Então, você não cria aqui um cenário virtual, e esse cenário virtual lá se torna o quê? Não materializar, você entra lá dentro, como você entra aqui. Lembra que quando você entra nesse cenário virtual, ele não parece real? Pois é, no mundo espiritual. Porque lá você é um espírito. Foi? Foi? Ok? Ah, mas isso é teoria espírita. Era teoria espírita, é um pouquinho atrás. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que os espíritos interferem há 1,3 milhões de anos e colocam na mente desse homídio que já tinha essa estrutura que permitia, lembra, o mundo das ideias? Um cenário virtual hipotético em que você cria informação. Os espíritos aproveitam essa estrutura cerebral e colocam lá uma informação. Quem diz isso? André Luiz, no livro O Mundo Maior. E essa informação, a partir dessa informação, 1,3 milhões de anos, nós saímos do gráfico normal de evolução cerebral e nós entramos num processo evolucionário exponencial. O cérebro, lembra? 70 quilos, 36, 70 quilos, 86. E tem um detalhe importantíssimo. Um homem de 70 quilos consome mais ou menos 2.000 calorias. 25% é só para alimentar o cérebro, especificamente o córtex. Ou seja, das suas 2.000 calorias, 500 é só para alimentar o córtex. Em repouso. Legal, né? Então, se você estiver realmente estudando, realmente aproveitando todo o potencial dele, por conta assim, você emagrece, viu? Que você gasta sem fazer nada. Sem exercício, nada, você gasta. Então, intensa atividade cerebral consome calorias. Então, esse homídio, para fazer esse desenvolvimento, e qual foi a coisa que os espíritos colocaram na mente da Lucy? E que Suzana Ozel demonstrou recentemente? Simples. Se você comer uma mandioca, aquela raiz, sabe que é dura, né? Você come crua. E come. Quanto tempo você vai levar para digerir essa mandioca? É amido, é comida, alimenta, não é não? Um bom tempo. Né? Se você tivesse os dentes de um chimpanzé, seria menos tempo. Mas os dentes homens são um pouquinho... A mandíbula é um pouquinho ruim e tal, menos musculosa. Você sabe que cresceu a cabeça, diminuiu a mandíbula. Então a gente ia demorar mais tempo que o chimpanzé para digerir uma mandioca. A não ser que você faça uma coisa. Se você cozinhar essa mandioca, você vai conseguir 20 vezes mais nutrientes em 1/100º do tempo. Cozinhou, mastigou, engoliu, você consegue, em 1/100º do tempo, muito mais calorias. Ou seja, para desenvolver um cérebro de 86 bilhões de neurônios, quanto tempo um homídeo precisava se alimentar com essa nova técnica que ele desenvolveu? Simultaneamente, em várias situações. Então, nós conseguimos, em 1 hora, 100 vezes mais nutrientes do que um macaco em 8,5 horas de alimentação. Então, qual foi a ideia que os espíritos colocaram na mente desse homídeo que permitiu esse salto evolucionário? Cozinhe
os alimentos. E daí tem uma lenda interessante que os capelinos desenvolveram entre os arianos, chamado, quem já ouviu falar de Prometeu? A lenda de Prometeu. Prometeu foi castigado com um sofrimento extremo, lembra? Por quê? O que Prometeu fez para os homens que levou ao seu castigo? É uma lenda. Quem sabe? O presente de Prometeu para a humanidade. Prometeu trouxe dos deuses uma coisa e deu aos seres humanos e mudou tudo. Os seres humanos saíram da situação animal e ascenderam ao reconhecimento dos deuses. Essa é uma lenda grega. A mímica. O fogo. Prometeu, deu aos seres humanos o reconhecimento, o uso do fogo. E com o uso do fogo, ele ascendeu da barbárie até o reconhecimento dos deuses, até rivalizar com eles, e os deuses castigaram Prometeu porque ele fez um negócio desse. Foi exatamente essa lenda vem. E em que momento nós começamos a utilizar o fogo? Foi no momento em que o nosso cérebro deu esse salto evolucionário e também que nós começamos a receber esses espíritos que vieram para colaborar nas alterações perispirituais. Os mais barra pesada, eles vieram antes, né, para ajudar o perispírito, senão para reencarnar. Então iam melhor, depurando o perispírito, promovendo a evolução estrutural desse perispírito para comportar o cérebro novo. Então eles virem reencarnar, ok? Porque foi muito rápido, de 1,3 milhão, muito rápido. 600 mil já havia uma mudança estrutural. Há 20 mil anos atrás, nós temos aqui no Brasil os primeiros Homo sapiens sapiens. Bom, é a moderna. Então já estava espalhado e começou esse processo com essas civilizações desenvolvidas. Se você pensar na construção da civilização egípcia, há 12 mil anos atrás, eles se organizam. A velocidade é tão intensa que não bate. Foi muito, muito rápido. Para vocês terem uma ideia, os egípcios, tá? Eles encontram o livro dos mortos egípcios, né? Levou muito tempo, a gente só começou a traduzir depois do Champollion descobriu os hieroglifos egípcios. Como é que foi? Vocês sabiam que tem uma descrição muito interessante? Eles descrevem uma doença, tá? E eles descrevem a doença e dizem que essa doença pode ser tratada com uma areia específica que pode ser encontrada numa região da África, que deve ser carregada em recipientes de chumbo, porque senão ela causa essa mesma doença, e ao ser aplicada especificamente no local desta lesão em particular, ele pode reverter o quadro. Mas ela é muito perigosa de ser manipulada. E aí, o que descobriram? Que era radiação para o tratamento de melanoma. Quando foi que nós começamos a usar radiação para o tratamento do câncer, gente? Vocês sabem que o conceito de energia, como a gente conhece, começou em 1904, mas só ficou vulgarmente conhecido em 1950, depois que a bomba atômica explodiu, e todo mundo ficou sabendo da energia nuclear, aqueles troços todos, lembra? A briografia, aquelas coisas todas. Então, isso só se tornou popular, tá? Em 1960 nos Estados Unidos, e só chegou aqui no Brasil em 70 por aí. E os egípcios já faziam isso. E o mais interessante era o tratamento dentário, né? Pontes, tem umas dentaduras super perfeitas, tá? Que você acha nas múmias egípcias, sabe? Pontes, aqueles ganchinhos assim, igualzinhos os dentistas de hoje fazem. As múmias já usavam com dentes de excelente qualidade. Não só isso, como eu finalmente consegui as fotografias, né? Porque eu já tinha ouvido falar há muitos anos de que encontraram uma múmia que sofreu uma cirurgia de cérebro para o tratamento de uma lesão. Então ela teve um sangramento no cérebro, ela foi operada, sobreviveu e morreu 30 anos depois, em perfeito estado de saúde. Ou seja, os egípcios operaram o cérebro desta pessoa. Vocês sabem quando foi que a gente começou a fazer isso? Pois é, e os egípcios faziam uma série de outras coisas muito interessantes. E aí, bateu com a airfryer daqui? Então imagina se vocês forem para outro planeta, tipo Egito, como é que vai ser?
Vocês não vão achar, estou voltando para um corpo animal. Nossa Senhora, eu vim de um lugar que tinha uma caixa mágica, a gente botava a comida e saia pronta. Pensa nisso. Imagina a gente se encontrando num planeta primitivo. A gente se junta e começa a falar, eu sonho com uma caixa mágica que faz comigo. Não, eu sonho com a gente apertando o botão e saindo água quente. E o outro sonho com isso aqui. Bora fazer isso? E aí a gente começa uma civilização nova lá. Mas não vai ser mole não, viu? Pensa nisso. Pensa como é uma vida sem airfryer, micro-ondas, máquina de lavar, sem creme, protetor solar, né? Principalmente sem repelente de insetos, sem tratamento para veneno de cobra, essas coisas todas. Vocês sabem qual é o remédio mais antigo da humanidade? Sabe? O remédio mais antigo que os seres humanos já possuem? Aspirina. Eles encontraram aspirina com homens das cavernas. Aspirina. Eles pegam a casca de salgueiro, raspam, botam o pó, e aquele pó é aspirina. Ácido, acetil, salicílico. Então, o remédio mais antigo dos seres humanos. E tem um segundo remédio bem antigo também que eles encontraram, quer dizer, que encontraram em regiões mais congeladas. Sabe o que é? Remédio para o coração. Que ele bota embaixo da língua, exordil, né? Na verdade, digital, vindo da dedaleira, que é um remédio para o coração. Como é que eles conseguiam um troço desse? Pensa bem. É porque já sabiam, né? Com certeza éramos nós prestando serviço comunitário. Como assim nós? É simples, gente. Nós estamos no momento da decisão. Ninguém mais quer ter filho, a fila está menor. E na outra encarnação, antigamente, na outra encarnação, uma encarnação durava em torno de 30 anos, né? Então 300 anos dá 10. Agora você vive em torno de 100 anos, então são só 3. Né? Então, você aproveita em 3 anos o que antes fazia em 10 ou não? Na próxima encarnação, você está agindo com essa encarnação como se fosse a do passado, em que você reencarnava, vivia e voltava. Não. Não. Então, estamos aproveitando bem? E olha só, se você não aproveita bem, você vai para a fila reencarnar onde, querida? Quanto mais rico, menos filho. Quanto mais dinheiro, não, porque eu não vou botar criança no mundo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não posso pagar colégio, não posso pagar comum, não posso pagar isso, não posso pagar aquilo. Nenhum. Até porque eu tenho que viver minha vida. Não, eu vou ter filho quando eu fizer 40, 50 anos, que a tecnologia vai facilitar isso, vou botar na incubadeira, ele nasce, eu dou para uma inteligência artificial tomar conta, e aí eu curto minha vida o máximo possível. Então, se você morrer agora, quem é que te vai te dar passagem? Tem alguns lugares que tem filho demais, o pessoal acha um absurdo. Só lá na favela que você vai ter chance, sem faculdade, sem airfryer, sem nada disso. Você vai conseguir essa mesma evolução? Vai esperar a próxima encarnação ou dá para aproveitar nessa? Se você tem em torno de 50, ainda tem 50 anos para você aprender alguma coisa, para dar uma evoluída rápida, porque o planeta Chupão vai passar daqui a pouco, tá? Eu prefiro um ônibus espacial, mas vai planeta Chupão, né? Passa. Quem é que vai entrar? A sua palestra não está meio apocalíptica, não? Aí disse, não, eu estava muito objetiva, muito matemática. Não, a próxima encarnação não está tão fácil assim. Principalmente, pensa em você. Você quer ter mais filhos? Não. Você quer que seu filho tenha filhos? Não. Né? Pensa bem, quando você vê alguém com 3 filhos, que absurdo! 3 crianças! É até um atentado ecológico. E aí, o que sobra, gente? Eu não disse que o espiritismo é fácil. Tá bom? Na verdade, é bem difícil de aceitar as coisas. Se querem mudar, tem chance. Até porque, né, não diz que é fora do espiritismo, é fora da caridade. E olha só, no mundo espiritual, o que eu aprendi, que eu achei muito estranho, existem hospitais psiquiátricos especializados em espíritos, em espíritas. Espíritos espíritas. Precisa de hospital psiquiátrico? É, hospital psiquiátrico especializado. Para que precisa de hospital psiquiátrico para receber um espírita que morre? Pela quantidade de espíritas que morrem, abre os olhos, meu Deus, era verdade, cai maluco.
desculpa que você vai dar? O evangelho, eu não sabia, eu estava esperando o juízo final, o outro espera tal coisa. Aí você vai dizer o quê? Aí chega lá, mas vai para o hospital psiquiátrico. Isso depende. Você só vai para o hospital psiquiátrico se tiver plano de saúde, né? Unimédium. E o que garante isso? Caridade. Você fez a caridade, deixa, senão você vai ficar no umbral mesmo. Mas se eu faço a caridade, faço tudo de bom, ok, mas te falta coerência. E não basta isso, lembra? Porque é amai-vos ou instruí-vos, é isso? Amai-vos e tem diferença? E é diferente de ou? Amai-vos ou instruí-vos é que se fizer a caridade já dá. Mas não é. É amai-vos e. Então só fazer a caridade não basta. Você tem que ter coerência. Então você faz muita caridade, mas usa suas redes sociais para falar mal de sua vizinha, das pessoas, apontar os erros, aponta tudo de ruim, fofoca terrivelmente, levanta calúnia, e o pior, você não tem nada a fazer, entra num perfil desconhecido e fala mal. E acha, isso é tão inocente, todo mundo faz isso. Todo mundo que... Agora, é bom que você tenha Unimédium. Porque se você faz isso e não tem Unimédium, sabe o que significa, né? Maluquice sem atendimento médico. Sem câmara de regeneração, aquele negócio bonito que tem no mundo espiritual, não tem. Você vai ficar lá no umbral mesmo, comendo lama lá, sofrendo. Por quê? A caridade te dá o quê? Uma autoimagem positiva, que permite você fazer o que o livro dos Espíritos diz. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Então não é a prática da caridade, não é conhecer Jesus, não é aceitar Jesus no seu coração. É fazer o quê? Isso. E para você fazer isso, você precisa o quê? Reconhecer quem realmente sou. O que realmente estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Lembram? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Então, essas perguntas têm que ser respondidas. E a caridade te dá as ferramentas para você fazer esse reconhecimento. Então, se você pratica a caridade, teria a opção de fazer e não faz? Então, pensa bem. Olha só, você é espírita, ouve de espírito, vem pedir ajuda espiritual, eu quero um mentor, eu quero um passe, não sei o que, e paga o aborto da namorada do seu filho. O que vocês acham que vai acontecer? Lembra que uma nuvem de testemunha nos acompanha? Você sabe por que a mediunidade está diminuindo? O povo não fala mais assim? Aí diz, porque mudou, não precisa mais. Não, você tem medo de ouvir. Já pensou? O Espírito chega para você, eu sei o que você fez no verão passado. Pior, que se eu morrer e você me receber, eu conto. Aí vão dizer que eu amo obsessor. Então eu não vou me manifestar. Eu já vou avisando que é mentira. Se eu morrer e me receberem, eu vou contar. Eu sei que você fez. Não vem não, que eu sei e vou contar mesmo. Falo tudo. Então não vai. Vocês vão querer me receber? Sério. Porque eu vou falar da hipocrisia. Eu não falava quando estava viva? Depois de morta vai ser diferente? Por quê? Pensem nisso. Então a gente quer ouvir mesmo os espíritos? Você quer mesmo ouvir? E sabe quem é a pessoa mais amiga do centro espírita? Quem é que traz as pessoas do centro espírita? Não é mentor, é o medo do obsessor. Lembra? O obsessor vem, vamos medão, vamos tomar um passe, vamos nos tratar e tudo mais. Então, o maior incentivador da frequência do espírito é o obsessor. Então, Suzana Ozel, uma pesquisadora, que não é religiosa, na verdade ela é contra, demonstrou que o livro Evolução em Dois Mundos está rigorosamente, perfeitamente desenvolvido dentro das mais modernas tendências da neuroarqueologia moderna. E quando foi que André Luiz escreveu esse livro? Pela mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira. E vamos lá. Com todas essas colocações que a gente fez aqui, com esse verbo que a gente gastou, vocês ainda estão com dúvidas? E vou dizer mais. Os espíritos preferem dúvida sincera que certeza falsa, tá? Então, se você quiser realmente informação, eles estão. Quer? Quer saber? Quer falar? Você acha que não tem espírito querendo falar? Se você morresse agora, não gostaria de voltar a falar com seus parentes? Então o espírito querendo falar não falta. Agora, tem gente
realmente querendo escutar isso? Então, o que impede ele se manifestar e não é falta de médium. É o quê? Portas fechadas. Por quê? Qual é a desculpa que a gente vai dar quando chegar lá? Sério, eu não sabia? Então, apesar dessa palestra um pouco apocalíptica, espero ter sido útil. E realmente é um grande prazer estar com vocês noite de hoje. Muita paz.